Talvez o que chame mais atenção em The Office, em um primeiro momento, seja a premissa. Uma equipe de documentaristas que decide filmar o cotidiano dos funcionários de um escritório em Scranton, Pensilvânia, filial da empresa fictícia Dunder Mifflin Paper Company. Essa proposta tinha tudo para dar errado, mas como se trata de uma sitcom que segue o formato de um mockumentary, é claro que até mesmo um escritório, que segundo o estereótipo deveria ser monótono, é capaz de ser fascinante. O curioso é que mesmo para a época, o ramo do papel já estava em declínio, o que imediatamente atribui mais uma camada de humor ao enredo. Contudo, os produtores estavam atentos a essa fase de transição do mundo analógico para o digital, com a internet tornando-se cada vez mais popular e acessível, tanto que gradativamente passaram a incorporar a modernidade na série. A teimosia e resistência do Michael Scott, gerente da filial, atrasou bastante esse processo, mas ele era inevitável com o passar dos anos. O que torna The Office uma série diferente de programas similares é sua fidelidade ao seu formato e a engenhosidade de utilizar características únicas do falso documentário para gerar seu humor excêntrico. Desse modo, o show segue algumas regras, como não utilizar flashbacks, não mostrar sonhos e não apelar para o nonsense fantasioso. As únicas maneiras de se apresentar algo passado ou incomum é através de registros de filmagens. Pode parecer um pouco restritivo, mas da limitação surgem as soluções criativas. Graças à sua natureza, a série possui uma tridimensionalidade física evidente, contrária àquele enquadramento padrão plano, onde a audiência só tem acesso à frente de um cenário, e em alguns casos, um pouco da periferia. Como The Office tenta transmitir a ideia de que só tem uma pessoa filmando por cena, o que não impede as ocasionais inconsistências, percebe-se mais dinamicidade na movimentação da câmera. Logo, o espectador é capaz de conhecer praticamente todo o ambiente e se conectar com a ocasião. Quando os personagens estão em pânico, a câmera fica trêmula. Quando existe constrangimento, a câmera foca nos personagens ao redor. Quando quer gerar humor ou apontar uma descoberta, a câmera dá zoom. Quando precisa demonstrar distância emocional ou literal, a câmera vai do ponto A ao ponto B e assim por diante. Na primeira temporada, The Office apresenta um aspecto propositalmente amador, desde a fotografia, passando pelo enquadramento até o deslocamento dos personagens em relação à câmera. Essa característica é muito mais evidente no primeiro ano do show, visto que posteriormente isso se torna mais sofisticado. A sensação de falta de técnica continua, mas muito mais superficial. Isso era inevitável, já que, embora o formato de falso documentário possibilite alternativas singulares para o gênero, se for seguida à risca, também impede a utilização de recursos tradicionais de uma sitcom. Demora, mas os showrunners, eventualmente, encontram uma maneira de exibir as características fundamentais de um mockumentary sem comprometer o formato de série de TV. Até alcançarem esse esclarecimento, os produtores cometiam erros como deixar transparecer a intenção de simular que apenas um cameraman estava em cena, mas que por razões práticas não era viável, logo deixando perceptíveis as inconsistências de um corte para o outro. Por exemplo, nessa cena, acompanhamos a ação por este ângulo. É evidente que não tem mais um cinegrafista do outro lado. Porém, quando a cena muda, não vemos o sujeito que deveria estar na posição que tornou possível o ângulo anterior. É claro que os showrunners poderiam ter optado por mostrar os cinegrafistas responsáveis por cada enquadramento específico como integrantes passivos das cenas, mas isso quebraria a imersão do espectador. Muitas referências às câmeras acarretariam em distração, além de atrapalhar o drama de determinadas ocasiões, embora fosse o mais correto tecnicamente falando. Outro exemplo desse erro de continuidade, entre aspas, é percebido quando os personagens em ação estão dentro de um automóvel. Nas primeiras temporadas, acontecia recorrentemente o mesmo problema citado anteriormente, mas com o passar dos anos e com a experiência adquirida, optaram por utilizar câmeras veiculares, eficientes o bastante para captarem as imagens necessárias, o rosto e a gesticulação dos personagens. No entanto, isso não restringiu as possibilidades da série, já que no episódio em que o Michael atropela a Meredith, a câmera pode girar para o público ver o acidente, porque ela não está fixa, tem alguém assumidamente a manuseando. De qualquer forma, em uma obra tradicional, o público não se incomoda com esses detalhes, na verdade nem lembra deles. A ideia é justamente fazer o espectador esquecer que houve todo um processo de criação das cenas e que apenas fique imerso no resultado final, isto é, a trama. Porém, The Office tinha que se preocupar em dar verossimilhança às situações vistas.
graças à sua proposta, a audiência precisa ter a sensação de que os episódios são realmente o resultado das filmagens de uma equipe de documentaristas, e não de uma equipe profissional de uma grande emissora de TV. Com o passar das temporadas isso vai se perdendo, mas a princípio era fundamental para dar base ao cerne da obra. Cabe destacar que os falsos documentaristas não interagem com os funcionários do escritório, no sentido de participarem de uma roda de conversa ou de serem ativos em cena, falando especificamente dos cinegrafistas, não da câmera. Mais tarde, a gente até vê que alguns indivíduos da equipe de filmagem se tornaram próximos dos personagens recorrentes da série, mas existem momentos de perigo ou de grande estresse emocional, por exemplo, em que os cinegrafistas continuam apenas filmando, não buscam fugir ou dar amparo. É compreensível. Afinal, a proposta é registrar a rotina normal daquelas pessoas e, caso interferissem, não teriam um resultado natural almejado, mas não deixa de causar uma certa estranheza pontual devido à suposta falta de empatia ou de autopreservação. Falando nisso, a equipe de cinegrafistas não grava apenas a vida no escritório, mas todo o cotidiano conveniente para o episódio em questão. Então, por exemplo, quando Jim vai trabalhar em outra filial, ou quando a Pen decide perseguir seu sonho de ser artista em Nova York, as câmeras estão lá, registrando tudo. Em suma, não existe privacidade para os alvos do documentário. Em viagens, reuniões, tribunal, outros empregos, em suas próprias casas, no armazém da empresa, em casamentos, seja onde for, existe alguém sem voz, sem rosto e sem personalidade filmando tudo. A câmera é uma perspectiva onisciente, que permite à audiência descobrir segredos ou conclusões que, em alguns casos, nem os próprios coadjuvantes têm acesso. O romance secreto do Dwight com a Angela, por exemplo, nunca teve um início formal na série. Ninguém possui o conhecimento de como começou, mas o espectador sabe do relacionamento por causa da câmera, bem como para onde o Andy foi parar na viagem à praia, onde o Michael pretendia escolher o próximo gerente da filial. Ou seja, se por um lado, as pessoas responsáveis por registrarem a rotina dentro e fora do escritório ganham um teor propositalmente impessoal por não interagirem com os personagens, a câmera mostra-se determinante não só para o humor da série, mas, em várias ocasiões, para o próprio prosseguimento da narrativa. É graças à característica informal de The Office que temos momentos como as clássicas olhadas para a câmera do Jim Halpert. Ele não é o único a fazer isso, porém se tornou o maior adepto dessa prática. Inclusive, praticamente todo mundo olha para o cinegrafista quando estão respondendo perguntas sozinhos na sala. Isto é, eles estão contando sua versão da história ou revelando algo para a equipe de documentaristas, enquanto Jim, olhando constantemente para as lentes, está falando diretamente com o público. O curioso é que o ato de olhar para a câmera possui diversas conotações de acordo com o contexto, mas ele acaba sendo um recurso similar ao laugh track ou trilha de risadas, por indicar uma piada ou complementá-la, contudo, com a notável diferença de não ser artificial. Esse gesto remete àquela necessidade de olhar para o amigo quando algo inusitado acontece, por ter a certeza de que ele compreende o que você quer dizer, mesmo sem falar nada. É um gesto de cumplicidade, aproximação, oriundo da noção ou esperança de que alguém é capaz de te entender. Além do mais, o fato de poucas pessoas reclamarem ou até mesmo notarem a presença das câmeras é essencial para o humor da série funcionar. Eventualmente, alguém estranha a situação, mas até em ocasiões controversas e que talvez pudessem gerar problemas para os envolvidos, raramente alguém, de maneira enfática, se incomoda por estar sendo filmado. Obviamente, são momentos que exigem uma certa suspensão de descrença, não só porque os personagens falam abertamente sobre assuntos íntimos e pessoais, às vezes até se sentem receosos por estarem sendo expostos, mas logo relevam isso. Contudo, também por conseguirmos ouvir a voz de todo mundo ao redor, mesmo a daqueles que não possuem equipamento de captação de som. Em um caso comum, a audiência jamais questionaria isso, mas, novamente, o formato de falso documentário permite que o público se sinta ocasionalmente desconfortável com certas conveniências, forçando os roteiristas a darem explicações que, para a lógica do formato, são realmente necessárias. Por outro lado, existem características questionáveis que simplesmente fazem parte da série e a gente aceita sem perceber, como as pausas dentro de uma cena para o personagem falar com a câmera em particular sobre o que houve anteriormente, sendo que em vários casos, parece que o sujeito, na verdade, saiu da ação principal para reagir ao que houve ou responder determinada pergunta e depois retornou para a cena exatamente onde ela parou. Embora seja uma observação pertinente, essas liberdades criativas são obrigatórias para o prosseguimento do programa, pois The Office, antes de mais nada,
é uma série de TV, e mesmo que sua premissa pareça exigir mais coerência do que em outros casos, por se propor a acompanhar pela perspectiva de documentaristas o cotidiano normal de um escritório, o show não pode se limitar pelo próprio formato. Isso até se estende ao que acontece regularmente nos episódios, como a extrapolação da realidade, atributo recorrente de qualquer sitcom. A prática é de exagerar estereótipos ou ocasiões rotineiras para gerar humor a partir deles. Mas nas primeiras temporadas, é possível notar uma certa preocupação em maneirar nesse quesito, talvez para não fugir muito do cotidiano habitual. É claro que a natureza absurda dos personagens centrais ocasiona situações absurdas, mas existe um esforço para não haver deturpação dos limites estabelecidos. As pegadinhas do Jim, por exemplo, podem parecer difíceis de se realizar, devido à paciência necessária e ao enorme conhecimento da personalidade do Dwight que exigem, ao ponto de saber suas reações. Porém, a gente aceita porque este foi o parâmetro determinado pela série desde o princípio. Isto é, nós sabemos que no microcosmo da série, aquelas brincadeiras não são tão irreais. Mais tarde, esse padrão naturalmente acaba sendo alterado e levado ao limite. Afinal, as piadas precisavam se renovar e surpreender a audiência de alguma forma. Porém, a gente novamente aceita porque existe uma progressão. Não é de uma hora para outra, e, querendo ou não, é uma característica regular de toda a série de TV. Como é de praxe, o show ainda desenvolve um romance platônico, onde uma das partes, no caso a Pen, já se encontrava comprometida, enquanto Jim se mantinha por perto fingindo que ser só um amigo era o suficiente para ele, na esperança de que um dia tivesse sua chance. Realmente esse relacionamento é um dos pontos fortes de The Office, porque por mais que enrole o espectador, segurando ao máximo entregar o que o público quer ver para assim manter o interesse, existe um sentimento de evolução, de que a história deles está sendo construída de forma honesta. Primeiro, estabelecem durante vários episódios como a amizade deles é encantadora e genuína. Esboça uma sintonia e afinidade fascinantes, que não disfarça a paixão óbvia do Jim e escancara a não percebida da Pen. Posteriormente, quando o noivado dela começa a parecer real de fato, após longos 3 anos de espera, cria-se um ponto de virada, porque é quando a ficha do Jim cai e ele percebe que não pode esperar para sempre, mas antes de desistir, toma finalmente uma atitude. E na 4ª temporada, é quando esse relacionamento se concretiza, gerando uma comoção enorme e uma sensação de recompensa que faz valer a pena ter esperado tanto tempo para vê-los juntos. O curioso é que, eventualmente, a Pen indaga se eles não ficaram sem graça depois que assumiram a relação. Uma pergunta honesta de uma das partes do casal, preocupada em perder o encanto do flerte e acabar ficando acomodada, mas também o resultado do dilema dos produtores, pois, querendo ou não, o relacionamento deles engajava o público, fazendo os roteiristas adiarem cada vez mais a união. Contudo, não dava para postergar eternamente. Uma hora, o público cansa e as ideias de empecilhos acabam. Por outro lado, queremos que eles fiquem juntos logo, mas quando ficam, não demora para surgir um sentimento de vazio também, uma vez que a graça era ficar na torcida, especulando, esperando algo que sabíamos que iria acontecer, mas ainda sofrendo devido às adversidades que os impediam de se tornarem um casal. E eu não poderia encerrar esse vídeo sem citar a melhor piada recorrente da série, o That's What She Said, que foi introduzida formalmente no 2º episódio da 2ª temporada. O interessante é que ela é estabelecida como algo que o Michael aparentemente sempre falou, mas o público só foi ouvi-la pela primeira vez neste episódio, o que foi bem oportuno, visto que a frase apresenta cunho sexual e o episódio fala exatamente sobre assédio sexual. O Michael Scott não inventou a piada, ela é mais antiga do que a série, mas a maneira como o personagem a emprega sempre me deixou satisfeito e sorrindo. That's what she said! Michael.